Ele sempre foi um filho muito família, sempre foi um menino muito obediente. A gente estava bem e ele estava lá em casa no dia que aconteceu isso. Ele saiu de lá de casa, a gente estava normal. E era um cara que eu amava muito. Quem comunicou a morte de Wenderson foi o comandante Douglas Santos Leite. Ele reuniu o batalhão e decretou como ordem que foi um suicídio, que não se falava mais disso, reuniu todos os militares, quem foi embora mandou voltar. Disse que quem tivesse contato com a família, como parente, não era para falar. Se falasse, ia ser preso e ia embora. Investigação revela que morte de soldado do exército, divulgada até então como suicídio, foi forjada para cobertar um homicídio. Afinal de contas, quem tinha muito a ganhar com tudo isso? Assista até o final desse vídeo e tire suas próprias conclusões. Vem comigo. Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Retornando a mais um vídeo do canal Perrengues Militares. E como foi a semana de vocês? Com muito ou com pouco perrengue? Por aqui foi perrengue para voltar ao canal de uma forma muito mais ativa. Ou seja, eu estou me programando para fazer conteúdos diários para vocês e eu estou me enrolando, mas vamos seguindo porque vai dar certo. Porque temos assuntos acumulados, ou seja, o que não falta é falar de perrengue dentro do universo das 3 Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica. Pra quem não me conhece, deixe-me apresentar rapidinho. Meu nome é Isabela Caetano, mas pode me chamar de Bela Caetano. Sou ex-militar de carreira da Força Aérea Brasileira. Fui até 2º sargento e saí porque quis. Neste canal, eu conto os perrengues do ambiente militar, aquilo que a Globo não mostra, além dos meus próprios. Mas, sem mais delongas, hoje o vídeo é muito sério, porque esse perrengue do Exército Brasileiro, aliás, o Exército Brasileiro anda disputando com a Marinha, pra gente entender qual é a força mais perrengueira. Só que na atualidade o Exército está ganhando. E esse perrengue é um perrengue muito sério. Beira algo criminoso, tá? Vem comigo, vamos juntos. Wenderson Nunes Otávio. Esse era o nome da vítima. Um soldado que, como relatado pela família e pela namorada, era um jovem entusiasta que entrou para o exército querendo, fez o seu alistamento, estava feliz com o início desta nova carreira, com um relacionamento amoroso, feliz na família, e era um jovem cheio de sonhos. Os familiares, os pais do Wenderson, eles frisavam o tempo inteiro, na primeira entrevista no Fantástico, que era um rapaz que em nenhum momento demonstrou sinais de tristeza ou desânimo ou depressão. Claro que sabemos que isso não é o suficiente. Sabemos que quando a pessoa às vezes está começando a ficar doente mentalmente ou vivendo situações difíceis, principalmente no ambiente militar, lembrando, ele era um soldado, é uma tendência que o militar não passe essas informações para os familiares, até porque não vão entender, quem é civil, quem está de fora não vai entender, pode gerar uma preocupação excessiva, né? Todos nós sabemos, quem é do ambiente militar sabe que também isso acontece. Mas todos nós sabemos que o autoextermínio é um ato extremo, né? É uma tendência que isso venha acontecer depois de longos processos de depressão, de dificuldade, de desânimo, em uma total desesperança no futuro. Todos, familiares e amigos, são unânimes em dizer que esse não era o perfil do Wenderson. As dúvidas com relação ao que de fato andou acontecendo naquele alojamento, que foi no dia 15 de janeiro deste ano, e que a própria instituição, o comandante do Exército, só divulgava que tinha sido um suicídio, mas não dava detalhes, não dava uma transparência. Isso é muito comum da unidade militar, né? Principalmente quando eles querem esconder algo além, quando eles querem evitar o escândalo. Já falei isso em outros vídeos, né? Isso é um problema muito sério dentro das Forças Armadas, eles querem evitar o escândalo, passando panos quentes em situações que não existe essa possibilidade, e isso só torna tudo pior, que foi este caso. E aí, a verdade começa a ser revelada, principalmente por aqueles que acabaram precisando participar de uma encenação, de uma mentira, mas que a consciência começou a pesar. Segundo matéria do Fantástico da Rede Globo de televisão, militares revelam que foram coagidos por coronel do Exército para cobertar o assassinato no alojamento. Quem falasse seria preso, disseram eles. Segue a matéria do Fantástico afirmando assim: segundo os depoimentos, o comandante do batalhão, coronel Douglas Santos Leite, reuniu os militares logo após o ocorrido e determinou que a versão oficial, aquela que seria publicada pelo Exército, para a sociedade, para a mídia ou para quem fosse de fora, seria de suicídio. Por que será, hein? Naturalmente, eu acho que nem quem não tem a experiência do ambiente militar já entende, né? A provável necessidade deste coronel de resguardar
a instituição, a imagem da instituição e também a dele, né? Pra quem não sabe, uma situação grave como essa, que é um soldado dentro de um alojamento onde ele deveria estar seguro, ele ser assassinado, mesmo que acidentalmente, isso reflete muito no como esses jovens estão sendo instruídos, como os líderes estão gerenciando toda a dinâmica destes jovens com as armas de fogo. Quais são as instruções de segurança que eles precisam ter para manusear o armamento e que eles não tiveram. Então tudo isso é questionado. E também acaba sendo questionado a própria liderança, que no caso é o comando e que no caso, inevitavelmente, a bomba de toda essa responsabilidade, de toda a necessidade de responder a essa situação, cairia no colo desse comandante. Foi tudo isso que ele quis evitar, né? Com relação a ser prejudicado pessoalmente nas promoções e por aí vai. Pra mim, o bizarro foi ver nos argumentos das testemunhas ouvidas pelo Fantástico frases do tipo: um suicídio é mais fácil para um comandante ter que lidar do que um homicídio dentro de um batalhão. E por quê? Porque isso revelaria claramente a incompetência de muitos na liderança ali. E alguém já neste caso poderia estar me perguntando: ué, mas e como fica a família no meio de tudo isso? Porque receber notícia de um filho, de um namorado que se matou, é muito pesado, é muito forte. A dor dessa família acaba sendo dobrada. Para além de egoísmo, essa autopreservação por parte do comandante, eu vejo muita maldade. Eu vejo uma ação muito desumana. Esse caso foi pra mídia e foi uma bênção. Repito, foi uma bênção. Porque quantos mais casos ainda podem ser revelados através desse? Quantos casos mais semelhantes a esses não conseguiram ser encobertos? Por quê? Porque soldado não tem voz. Já cansei de falar isso, então eu vou repetir. Praça não tem voz. Soldado menos ainda. Eu fui sargento de carreira da FAB, eu briguei para ter voz. Eu tive voz na marra. Estamos prestes a ver, né, num número muito maior, mulheres soldados. Elas não vão ter voz. Mas Perrengues Militares vai estar aqui, vai continuar aqui para dar voz a elas. Segundo a matéria do Fantástico, apesar da ameaça, alguns soldados decidiram romper o silêncio. Graças a esses, que este caso tem a condição de ter um final digno. E o exército que saiba responder de acordo com a responsabilidade devida. Os soldados praticamente deram um show de consciência e humanidade que faltou, que provavelmente está faltando para esse comandante. Detalhe, rapazes muito jovens, que em sua maioria ainda possuem baixa escolaridade. Uma outra declaração que é muito séria é essa seguinte aqui, ó. Declarações revelam ainda que o jovem apontado como autor do disparo, Jonas Gomes Figueira, era conhecido por brincar com armas dentro do alojamento. Ou seja, era uma tragédia anunciada. E aí, eu, como ex-sargento de carreira, eu pergunto, qual era o militar mais antigo que estava responsável por esses soldados? Que provavelmente no exército era um sargento. Provavelmente era um sargento de carreira. Aonde ele estava que não via isso? Que não via esse hábito costumeiro, absurdo desse soldado? Porque, gente, praticamente, nessas condições, o militar mais antigo responsável por esses jovens tem que ser uma babá, não tem jeito, tá? São jovens, são rapazes muito novos, não tem nada na cabeça, ou quase nada na cabeça, a grande maioria, tá? A grande maioria vem de famílias desestruturadas. Não me parece ser o caso do rapaz que faleceu, o Anderson, tá? Tá lá o pai e a mãe, a família comparecendo e buscando justiça. Mas a maioria não tem nem isso como base familiar. Então, o militar que se coloca como responsável desses jovens, um superior imediato, ele acaba sendo uma babá mesmo, tá? Mas se ele tá nessa função, ele tem que cumprir a função dele. Isso foi relapso, tá? Deixou correr solto e deu no que deu. E essa ação de brincar com armas ou de manusear armas dentro de um alojamento militar é uma prática proibida, segundo normas militares. Isso é um fato, tá, gente? Contando aqui um relato pessoal, eu me formei na EA, sargento de carreira, e eu lembro bem que as instruções com armamentos, a principal instrução, me deixava um pouco incomodada porque eu achava exagerada. Hoje eu entendo todo o motivo daquele passo a passo. Vou dar um exemplo da pistola. Se eu estivesse com uma arma municiada na minha mão, eu precisaria tirar, primeiro, aquele estojinho com as munições, né?
tirava, se eu não me engano o nome é pente, né? Retirava, ficava com o estojinho com as munições de um lado, a arma desmuniciada do outro lado. Ainda assim eu precisaria, era uma regra, tá? Virar o cano da arma pra mim e entregar para o meu colega, assim. Era como uma comprovação de que eu estava entregando algo que não iria oferecer risco para o outro. Eu achava isso um exagero, né? Mas hoje eu entendo do porquê todo esse exagero. Segue a matéria afirmando: a defesa de Jonas Figueira se manifestou por nota e diz que recebe com tranquilidade a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar por suposta autoria atribuída a este no crime de homicídio qualificado e que entende que não há justa causa para a presente ação ou para uma futura condenação de Jonas pelos crimes que lhe são imputados. E que Jonas afirma ser inocente, o que fará prova ao fim do processo, né? No mínimo ele vai ter que rebolar bastante, tá? Até porque outros colegas dele são testemunhas já do caso, mesmo eles colocando o deles na reta, ou seja, foram jovens extremamente corajosos e mais fiéis à própria consciência, então esse Jonas vai precisar rebolar bastante para provar a sua inocência. Segundo a matéria, o Fantástico conversou com o comandante Douglas e ele disse que iria se manifestar através da assessoria do Exército, né? Queria falar algo, mas eu vou me manter calada. Nessas horas ele não é nada corajoso, né? Convenhamos, né? A coragem, o destemor de alguns comandantes, de algumas patentes altas das Forças Armadas é seletiva. Preciso avisar. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército disse que desde o momento do ocorrido, todas as ações realizadas pelo comando do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que foi onde aconteceu a tragédia, foram pautadas pelo estrito cumprimento das normas e em rigorosa observância das atribuições relativas ao cargo do comandante. Tudo visando garantir a lisura do processo e minimizar a disseminação de informações inverídicas. Parece piada isso, né? Até onde eu sei, nessa altura do campeonato, gente, já foi comprovado, tá? Que foi forjado suicídio. Ou seja, a primeira informação inverídica saiu do Exército Brasileiro mesmo. É tipo isso. Sabe, agora vai o quê? Vão dar um de perseguidos? Gente, tem nem cabimento. Segue a nota do Exército Brasileiro, né, informada aqui na matéria, que também diz que em nenhum momento o comandante da organização militar afirmou, perante familiares ou militares do batalhão, qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos. Eles vão negar enquanto puderem. Principalmente o comandante. E finaliza afirmando que todas as providências adotadas seguiram rigorosamente os preceitos legais com total comprometimento com a verdade. Gente, dá até ânsia ouvir isso, comprometimento com a verdade, senhoras e senhores. E finaliza a tal nota, a imprensa, dizendo que todas as providências adotadas seguiram rigorosamente os preceitos legais, com total comprometimento com a verdade, a integridade, a ética, a justiça e o respeito ao militar falecido e sua família, né? Mas é uma piada, né? Segundo a matéria da Veja sobre este caso, a denúncia foi ofertada no dia 17 de junho e aceita pela Justiça Militar no último dia 25 de junho, agora, tá? Lembrando, a ocorrência foi no dia 15 de janeiro, no início do ano, que o soldado Anderson faleceu. Segundo o documento, o qual Veja teve acesso, Figueira atirou na cabeça de Otávio, quando ele estava calçando seu coturno, o que impossibilitou qualquer defesa. Na hora, segundo testemunhas, o ex-soldado teria começado a chorar compulsivamente, falando que matou o colega, de quem seria amigo. Os familiares do Anderson confirmam isso, tá? Esse Figueira, ele chegava a visitar a casa deles. Triste. Triste demais até com relação a esses dois jovens. Extremamente, tudo isso é uma tragédia, é um absurdo e tudo muito triste. Eu ainda não vi nenhum comunicado real e de fato verdadeiro do Exército Brasileiro com relação a este caso, no sentido de precisar reconhecer que na verdade foi um homicídio, não um suicídio, né? Talvez isso demore um pouco mais, mas é importante a gente falar isso, abrir muito isso, para além das mídias que já estão abrindo, porque quando começa a pegar muito mal para o Exército Brasileiro, aí eles vão precisar dar o braço a torcer, né? E aí que eu começo a enxergar que as situações da interna começam a mudar. Porque da mesma forma que os comandantes, que os patentes altas, que os mais antigos costumam intimidar os mais modernos através do medo, nessa hora é o momento da sociedade em si, das autoridades, para além do ambiente militar, começar a pressionar a instituição, os comandantes, porque eles pressionados, aí começam a se preocupar em agir corretamente, dentro de uma verdade executada, não de uma verdade maquiada, não de uma verdade para ficar bonito em nota publicada na imprensa. É isso. Eu fico por aqui, tá?
caso exista lá pra frente atualizações importantes sobre esse caso, eu estarei retornando a este assunto, tá? Pra quem ficou até aqui e gostou do projeto Perrengues Militares, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho em todas, para que vocês sejam notificados dos vídeos, tá? Gostou dessas informações? Gostou do trabalho aqui? Deixe seu joinha. É muito importante para quem está desse lado, fazendo conteúdo. E não vai custar nada para vocês. Clique no joinha. Para quem desejar me acompanhar ou acompanhar o meu trabalho para além do canal aqui, vou deixar as minhas outras redes sociais, tá? Para quem deseja entrar em contato comigo de uma forma mais anônima, mais impessoal e que precisa relatar algo, dividir algo, dar sugestões de conteúdos e que não quer se expor tanto, vou deixar o e-mail de contato no box da descrição, tá? Tenho recebido mensagem sim, tenho recebido sugestões, tenho recebido pedidos através desse e-mail e conforme vão surgindo a dinâmica e as necessidades do canal, eu vou atendendo, mas eu sempre respondo todos vocês. Assim como deixe seus comentários neste vídeo, todos sempre serão respondidos, tá? Quando o canal estiver muito grande, aí que talvez venha a ser bem difícil, mas por enquanto eu faço questão de responder todos vocês. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa estar cada vez mais antenado e consciente do que acontece na interna, dentro das Forças Armadas. E aguardo todos vocês no próximo vídeo do canal, que será daqui em breve. Os assuntos estão quentes, quentíssimos, tá? Vocês não se arrependerão por estar aqui acompanhando. Beijo enorme para todos vocês e até lá, até daqui a pouco.